Falar em Darcy Ribeiro, o discurso do Darcy sobre os seus fracassos, né? É demodê, né? Ele falava assim, olha, eu tive vários fracassos na vida, mas eu não invejo, né, o lugar dos meus vencedores. Ele tinha orgulho dos fracassos, porque ele tentou. Essa é outra coisa que a gente não vê, esse verbo tentar. Tentar, gente, é o que tem de mais nobre. Vencer é menos nobre do que tentar. Claro que é. Porque às vezes você vence porque tentou pouco. Foi modesto nas suas É por isso que no Evangelho, a categoria última de avaliação da consciência humana não é a ação, é a omissão. É a omissão, né? Esse é o maior pecado, né? É o maior pecado. Em Mateus 25, quando Jesus descreve aquele dia final, ele diz, então virá o Filho do Homem e separará as nações como quem separa os cabritos das ovelhas. Então dirá aos que estiverem à sua direita, com a linguagem da antiguidade, à direita e à esquerda, estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, eu fui forasteiro e me acolhestes, eu estive enfermo e fostes ver-me, eu fui preso e tu fostes visitar-me. Então lhes dirão, esses aos quais ele assim se referir, quando, Senhor, nós te vimos com fome, com sede, pobre, nu, estrangeiro, enfermo ou preso, e cuidamos de ti? E ele disse, sempre que o fizestes a um destes meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Aí você vê qual é o tipo de prática de iniquidade. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu fui estrangeiro e não me hospedastes. Eu estive enfermo e não me visitastes, e preso e não fostes ao meu encontro. E eles dirão, quando, Senhor, te vimos assim e não fizemos essas coisas? Ele diz, sempre que vocês deixaram de fazê-las. Deixaram de fazer. Então, uma outra, logo na sequência dessa parábola, vem uma outra que mostra o poder avassalador de não tentar, de não buscar combater o bom combate. Que é uma outra parábola que conta a história dos caras que receberam talentos, importâncias. E quem deu a eles esses talentos, importâncias ou recursos, se ausentou do país e disse, negociai até que eu volte, aumentem. Isso aí, Jesus contando isso como uma parábola do reino de Deus, uma parábola do significado da vida. Aí quando volta esse Senhor, chama os servos a prestarem contas. Aí vem um e diz, Senhor, tu me deste 4 talentos ou 5 talentos, eis aqui te devolvo 10 do que me deste, porque eu os multipliquei. Que é uma linguagem de desenvolvimento, emancipação, progresso pessoal, um monte de coisas, né? E não ter medo de viver, nem de existir, nem coragem de ser, nem de se entregar à vida, nem de tentar. Tentar. De ter fé. Tentar é ter fé. Quem não tem fé não tenta. Quem tem fé tenta. Então, veio o segundo e disse, tu me deste 2, eis aqui 4. Aí chega um que tinha ganhado 1, disse, toma o que é teu, e entregou aquele talento, e disse, porque o enterrei até que tu voltasses. Toma o que é teu, porque eu, sabendo que tu és homem severo, que tu semeias o que tu não semeaste, e que tu ajuntas o que tu não espalhaste, temendo-te, enterrei o que é teu, toma-o. Aí Jesus disse, então o dono do recurso lhe dirá,
servo malvado. Ele chama de malvadeza essa covardia de ser servo malvado. Interessante. A omissão é a maldade. É uma maldade das piores. Você assistir uma pessoa sofrendo e não fazer nada como é uma maldade de amor. Quase igual a provocar o sofrimento. O conceito de, às vezes até num certo sentido pior, porque o que provocou o sofrimento às vezes é casuístico. Mas o indivíduo que vê e não faz, ele não tem como se esconder atrás do casuísmo da circunstância. Ele não é casual. Você pode maltratar alguém casualmente, ignorantemente, alienadamente. Agora, não socorrer o explicitamente destroçado da tua frente, não tem muito argumento para explicar, né? Será que a gente poderia dizer que quem sabe, faz. Quem tem fé, tenta. Sempre. A fé não é a mesma dimensão do saber. A fé... Quando a fé cresce muito, você acaba sabendo. Como disse o Jung. Mas aí não é mais apenas fé. Não, mas é que ela se planifica numa perspectiva existencial em que ela é não a explicação fenomenológica do que crê, mas ela é um saber intrínseco acerca do fato de que aquilo é. Mas deixou de ser uma metafísica. Ela é o grande alvo da fé, transformar a metafísica numa existencialidade concreta. Sim, mas quando faz isso, não se chama mais de fé. Se chama de conhecimento. Mas ainda é um conhecimento que não está na minha disposição de manipulá-lo. Racional. Porque ele não opera debaixo de nenhuma mecânica, de nenhum feitiço, de nenhuma conexão de racionalidades ou de nenhuma matemática fenomenológica. Ela continua a ser muito mais uma certeza operativa de um princípio. Já se viveu aquilo tantas vezes que já se sabe que aquele princípio é verdadeiro. E aí é quando ela vai ganhando essa concreção. Mas ele é verdadeiro ou eu creio que é verdadeiro? Eu creio que é verdadeiro, por isso eu provo a verdade dele. E eu provo a verdade dele em mim e começo a provar a verdade dele no que ele realiza, uma vez que eu creia, em favor de mim e de outros. A prova ou profetiza? Não, prova. É o que Jesus diz em João, no capítulo 7, no verso 14. Ele disse uma coisa extraordinária, que é o que faz dele do que ele diz, algo que não dá para ser filosofável. Jesus é ametafísico no que ele fala. Por exemplo, ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram, mas ele diz também em João 7,14 o seguinte: se alguém quiser saber se o que eu digo é verdade, pratique. Porque não dá para saber antes. Não é produzível em laboratório, é transcendente, não habita o ambiente da fenomenologia do demonstrável. É como Deus. Deus não existe. Existe o universo, os multiversos, os fenômenos. Assim, querer provar a existência de Deus é a coisa mais idiota, mais ilógica, mais anti-Deus que pode existir, mais blasfema. Porque se Deus é Deus, por natureza, ele é transcendente, infinito, absoluto, inexplicável, é de si mesmo. Não dá para a gente entender na nossa mente finita algo que seja de si mesmo, em si mesmo, por si mesmo, sempre. Então, Deus está para além do questionamento, da filosofia, da metafísica. Deus não existe. Não é parte. Não é parte, ele não existe dentro do fenômeno, ele não é verificável, a partícula de Deus nunca será achável. Deus é, mas ele não existe. Por isso é que Jesus disse que ele não seria encontrável nem num templo construído pelos samaritanos em Gerezim, nem no templo de Jerusalém, que eram laboratórios da religião, nem em nenhum laboratório, nem no acelerador de partículas, nem em lugar nenhum. Deus é espírito, é o indetectável. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, só o que me vincula a Deus é a fé. Porque a fé também é igualmente absurda. A fé, ela anda com a lógica.
A minha, por exemplo, ela vai com a lógica até o Big Bang, até eu faço ilações para além do Big Bang, mas eu paro pela finitude da minha capacidade de pensar. E a fé, ela não briga com a ciência, ela só transcende. Porque eu faço a viagem todinha que o Hawkins faz, que qualquer um outro faz, e entendo a viagem dele. Não tem nada que eles digam sobre física que eu olhe e não entenda. Só que tem uma dimensão que transcende onde eles param. E aí você diz, e você entra nela pela lógica? Não, eu entro nela por uma convicção que me transcende. Eu não penso a fé, eu sou pensado por ela. Chegou a um ponto que ela me engravidou de uma semente transcendente. Como isso aconteceu com você? No meu caso, eu fui exposto à agonia da falta de sentido dessa existência. Eu fui um jovem muito adulto, muito grave nos meus sentimentos. Por isso é que eu fiz tudo de cabeça. Fumar maconha era tudo, tomar ácido era até o fim, brigar até não poder mais, comer mulher até me esfolar, tudo aos extremos, mas era uma vontade de transcender. Chegou uma hora em que todos os meus amigos, todas as referências, todos os prazeres, todos os sabores, tudo isso, talvez pela graça de ter uma inteligência que se antecipava à necessidade de ficar me arrebentando todo para concluir coisas, eu concluí cedo na vida que a alternativa para um cara como eu era um tiro na cabeça. Porque eu não conseguiria chamar uma mulher de meu amor a partir dos pressupostos. Isso no Amazonas? No Amazonas. Entre o Amazonas e o Rio, em Copacabana. A minha angústia começou muito cedo. A minha primeira pergunta, angustiosa por Deus, eu tinha 7 anos de idade. E ela cresceu. Com 13 eu estava num estado de desespero terrível. E sua família era religiosa? Minha família era minha mãe presbiteriana e meu pai um agnóstico, um católico que se tornou agnóstico. E eu cheio de questões na alma, 1000 perguntas, com a cabeça fervilhante. Quando eu cheguei aos 18 anos, eu estava tão cansado que eu resolvi dar um tiro na cabeça. Eu não estava de brincadeira. Quantos anos? 18. 35 amigos presos na Ilha Grande. Por quê? Por causa de drogas, e naquele tempo era lei de segurança nacional. O cara era preso com cocaína em Copacabana e ia para Ilha Grande. 35 amigos numa paulada só foram, eu escapei sem querer, porque tinha ido a Niterói. Aí aquele processo que já estava angustioso cresceu. E nos próximos meses a minha vontade de morrer aumentou. Chegou... Isso não era provocado pela maconha? Olha, deixa eu lhe dizer o seguinte, não mesmo. Eu parei a maconha até antes de me converter, eu comecei a parar. Porque eu queria ficar tão careta para ver se na minha caretice eu conseguia chegar a um vislumbre de uma coisa superior. A maconha em mim não produziu nada. O ácido era esporádico, as outras coisas também eram esporádicas. E a maconha, como eu lhe disse, nunca teve nenhum poder que eu pudesse dizer, me afetou, nunca teve. Mas e aí? E aí eu prossigo nessa angústia, querendo meter uma bala na cabeça. No dia que eu ia fazer isso, que eu saí de casa para fazer isso, eu ouvi uma pergunta, para resumir a história, de um cara que perguntou o seguinte... Isso é epifania. Uma epifania. Qual foi? Foi essa? Foi. Alguém aqui sabe por que no alto da cruz de Jesus tinha uma epígrafe escrita em hebraico, latim e grego? Esse é Jesus o Nazareno, rei dos judeus? E eu falei, bom, eu doidão, eu tinha fumado não sei quantos baseados, tomado umas anfetaminas. Naquele dia eu estava ali ouvindo aquele cara, só falava besteira, era meu ver ele. Eu não acreditava e nem achava interessante nada do que ele dizia, mas essa pergunta me provocou. Especialmente porque eu disse para mim mesmo, eu não sei por quê. Aí ele disse, é porque o grego era o poder da filosofia, o latim era a língua da política e o hebraico era a língua da religião monoteísta, era o que tinha de mais avançado em termos de percepção de Deus. E o que você estava querendo dizer é que para o mundo inteiro, que Jesus é o centro da vida. Essa frase aparentemente clichê,
entrou em mim como uma espada, me transfixou, me traspassou contra a verdade, e eu me senti como um ente sem polo gravitacional, sem eixo gravitacional. Ou seja, o fato dos 3 idiomas. E de que, não, se estava dizendo que o mundo inteiro precisava saber que ele era o centro. E eu pensei, eu me sinto esse ente vagante, sem sentido, sem roteiro, sem perspectiva, no vazio cósmico, andando no frio do nada, porque eu não tenho esse polo, eu não tenho em torno do que girar, eu não tenho esse eixo, eu não tenho essa referência, e nem a encontrarei em nada. Agora, e o que dizer para os que falam as outras dezenas de milhares de línguas? De línguas... Que não é nem o grego, nem o hebraico. Não, é a língua do poder, né? É só uma circunstancialidade do primeiro século, e nem é verdade o que ele disse, eu só estou dizendo como me bateu. Mas, eu sei, mas nesse mundo aí do Mediterrâneo, a população é muito pequena quando a gente compara com a China. Não, isso tudo é uma simbolização tola, só estou dizendo como foi. Sei, a sua epifania. Como foi que a pergunta dele me bateu. Até porque eu já me converti, olha, no dia seguinte a esse dia, eu comecei a ler a Bíblia. E logo meu pai disse, leia o Novo Testamento, 18. Leio o Novo Testamento, fica ali, eu fui lendo. Menos de um ano depois, meu pai foi um advogado, um indivíduo muito culto, um pensador, livre pensador, que sozinho, lendo o Novo Testamento, se converteu ao Evangelho sem religião. E morreu há 8 anos atrás. E foi o indivíduo que eu mais admirei na minha vida em todos os níveis e perspectivas. E ele foi que disse, leia o Novo Testamento que você vai entender sozinho. Apesar de agnóstico, né? E foi o que facilitou a compreensão dele do Novo Testamento, e foi o que facilitou não ter misturado a fé pura e simples que ele desenvolveu com nenhum pressuposto religioso que poderia ser altamente prejudicial a ele. Ele estava virgem. Você entrou em alguma denominação? Acabei me tornando ministro presbiteriano, mas foi uma consequência, não foi o apelo, nem a causa, nem a razão. Sim. Então, logo um ano depois, eu já estava completamente convicto de que em Cristo, na cruz de Cristo, o mundo inteiro estava reconciliado e que não tinha nada a ver com falar grego, nem hebraico, nem latim. Que Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, a quem soube, a quem não soube, a quem sabe, a quem não sabe, a quem tem informação, a quem não tem. Todos nós, sabendo ou não sabemos, recebemos da luz dele toda boa dádiva, toda boa ideia, todo bom tentar, todo bom utopizar, todo bom crer, todo bom projetar, todo bom planejar, todo bom realizar, se ensina Tiago, é um dom de Deus. Para o crente, para o ateu, para qualquer um. Descendo do Pai das luzes, indiscriminadamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Descendo dele, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Isso para mim ficou claro de início. Portanto, o lugar da religião como aprisco dos que são de Deus e a não religião como lugar dos perdidos, nunca existiu na minha cabeça. Eu sempre olhei o mundo e vendo que estão todos sob a mesma graça. Uns sabem, outros não sabem. Quem sabe, diga para quem sabe, mas faça isso sem fanatismo. E quando vir alguém fazendo o que é bom, sem ser por causa das informações que você tem, mas fazendo a mesma coisa, por motivações puras e simples do amor no coração, saiba, ele está agindo em nome de Deus, e está sendo um agente da graça de Deus em Cristo, ainda que ele esteja fazendo esse bem, como budista, como indiano, como ateu, como agnóstico, como qualquer coisa. Na realidade, o bem de Deus nesse mundo se manifesta sobretudo por mãos que não sabem dele todo dia. Porque as que sabem dele caem numa presunção tão grande que ao invés de fazerem o bem de Deus na vida, acabam querendo manipular os homens. É a história da religião. Agora, além desse momento de passagem, deve ter havido outros, para você não ser um pastor tradicional. Primeiro eu fui hippie, né?
Isso já estava meio quebrado. Eu estou falando depois de você virar um ministro presbiteriano, deve ter havido alguns outros... A minha compreensão do evangelho, cristocêntrica, não religiosa, foi o que me manteve transitando de um polo a outro da religiosidade durante 30 e tantos anos, mantendo a minha convicção simples do jeito que ela está aqui. Durante 30 anos, no entanto, eu cria que aqueles grupos religiosos só eram daquele jeito porque lhes faltava informação. Era ignorância. Mas depois de 30 anos bombardeando, porque eu fui um bombardeio durante 30 anos. E foi bombardeado. Não, eu digo um bombardeio positivo, eu era unanimidade durante 30 anos. E eles diziam, amém, amém, é isso aí, você é o que a gente precisa. Dos luteranos aos neopentecostais. E depois de 30 anos dizendo tudo que eu achava que eles não sabiam, e só eram como eram, e faziam como faziam, porque lhes faltava informação do Evangelho, depois de haver uma acumulação de informações, e eu vir, a partir de 91, 92, 93, 94, que o problema não era informação, era ambição. E eles chegavam para mim e diziam, Caio, o que você está ensinando está certo, mas não dá certo. Gera uma desmobilização. Esse negócio do povo andar com as próprias pernas, não depender da gente, não dá certo. Esse negócio de tirá-los do bolso a religião, emancipá-los para andarem com as próprias pernas, daqui a pouco eles vão domingo à igreja se quiserem, se não quiserem, eles vão descobrir que não tem pecado nenhum em fazer um piquenique. Pode ser até melhor, num certo domingo, fazer um piquenique do que ir a um culto, depende das circunstâncias. Daqui a pouco está tudo relativizado e não pode. Ou seja, ensinar o que Jesus ensinou e a gente vê ser praticado dos evangelhos é uma proibição para a igreja, porque tira a intimidação que aglutina os intimidados para ficarem sob o controle dessa frequência que é entendida como frequência ao templo, é a apresentação da gente na presença de Deus. Ora, isso só funciona com base no mito, na ameba, no reducionismo, porque se você abre e diz, adore a Deus de olho aberto, ande em Deus, viva em Deus, porque no seu templo, no universal e multiversico, tudo diz glória e Ele te habita, e habita todo aquele que anda em amor, verdade, justiça e sinceridade, desmobiliza os núcleos de controle, tira o cara do bolsa divindade. Porque a religião precisa do bolsa divindade. E precisa da estrutura religiosa aparelhada pelo medo. E embaixo ela precisa do povão dentro do bolsa divindade. Chega Jesus ensinando o evangelho, que cura o cara e diz, vai para casa, e o cara diz, posso continuar andando contigo? E ele diz, de vez em quando, ele diz no evangelho, não, volta para tua família, não vem comigo não. Essa atitude de Jesus, de devolver a casa, devolver a vida, de não fazer do cara um coitadinho, de não dizer para ele, não anda comigo agora toda a vida, senão você vai se desviar na próxima esquina, mas ao contrário, acreditar na ação viva da verdade no coração do indivíduo, da consciência dele, e devolvê-lo à existência, a religião chama isso de seu pavor, de medo. Porque eles precisam que ninguém ande com as próprias pernas. É uma democradura também. É uma ditatocracia sendo implantada no pessoal. E isso tudo em nome de Deus, já vem sendo feito desde Constantino, há 1700 anos. Cada geração se renova com outras caras, mas continua o mesmo espírito. Eu vi isso desde cara. Antes de eu me converter, eu já via isso. Quando eu encontrei Jesus, eu já encontrei para além dessa perspectiva. Ficava difícil eu me manter dentro daquilo, embora eu tenha feito um esforço hercúleo durante 33 anos. Mas depois de 30 anos, 33, eu falei, não é por falta de informação. É uma deliberação, porque senão acaba o negócio da religião. Só isso. E em razão disso aí, tem um monte de gente que enxergando isso fica ateu, porque pensa que Deus e isso são a mesma coisa, fica pensando que Jesus é isso, que o Evangelho é isso, que
a prática do Evangelho produz isso, quando na realidade é a não prática do Evangelho que produz essa loucura. Alguns ficam místicos. Místicos, alienados, vão para o mundo paralelo, ficam abduzidos em algum lugar, se desconectam da realidade, mas ficam dentro do pacote. Mas ficam mais felizes. No bolso, alienação, né? O cara pode andar num estado de histeria, bipolaridade produz esse histrionismo também. Né? Ficam histriônicos. Não é alegria, é histeria histriônica, não tem alegria genuína, porque não existe alegria genuína que não se fundamente na verdade, na realidade, no amor. Qualquer alegria que se produz daí é histrionia, histeria, auto-engano, mas não é alegria. Alegria que não se funda na realidade é fantasia, é ilusão. Meu querido. Foi bom, gostei, como sempre, conversar com você. É sempre uma honra para mim estar aqui com o senhor. Vem me ver TV, o canal é você.